a enormidade do projeto de perseguição à direita no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, começa a ficar mais evidente com a exposição da atuação da USAID, essa agência americana que promoveu com bilhões de dólares essa agenda. Mesmo assim, a imprensa brasileira, que não deixa de ser um órgão de propaganda da esquerda, está negando, está dizendo não existe evidência de que houve qualquer interferência no Brasil. Nós já mostramos aqui páginas da própria Corte Eleitoral fazendo seminários, eventos com a USAID e com outros órgãos, né, que estão dentro da estrutura da USAID, como, por exemplo, a CEPPS, né, Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, mas eles seguem negando. E aí, nesse final de semana, eu tive acesso, por conta do Mike Benz ter publicado. O Mike Benz é um ex-agente do Departamento de Estado, né, para cibersegurança, e ele publicou no site dele, que é uma fundação pela liberdade de expressão online, um documento que é um guia da USAID para combater a desinformação. Está aqui esse guia, vou colocar na tela para você ver, do Center of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance, né? Chama Disinformation Primer. E vejam que ele tem um símbolo que é um símbolo bem reconhecido entre a esquerda, né? Um punho cerrado, para deixar bem claro qual é a postura desse órgão. O Departamento de Estado foi aparelhado, né? O Deep State americano foi aparelhado pela esquerda e passou a desenvolver uma política sistemática de perseguição à direita, de censura à internet como forma de combater o que eles chamam de populismo autoritário. E aí, lendo esse documento, chamou a minha atenção, já na primeira página, uma expressão que foi famosa no Brasil pela boca do ministro Lewandowski, né? Understanding Information Disorder. Desordem informacional. Eu lembro disso. De onde eu lembro disso? Desordem informacional foi exatamente o termo que o ministro utilizou quando ele votou pela censura de um vídeo da Brasil Paralelo que fazia um apanhado dos escândalos de corrupção durante os governos Lula. Se você não lembra, vamos colocar aí na tela o voto do ministro relacionado a este tema. Eu manifesto a minha discordância. Eu, respeitosamente, eu consigo meu voto que, ao apresentar as reportagens jornalísticas sob o título, entre aspas, Relembre os esquemas do governo Lula, a matéria atribui ao candidato Lula uma série de escândalos de corrupção que jamais foram judicialmente imputadas a ele, e a respeito dos quais, por conseguinte, nunca teve a oportunidade de exercer sua defesa. Nesse sentido, considero grave a desordem informacional apresentada e, como tal, apta a comprometer a autodeterminação coletiva, a livre expressão, a livre formação da vontade do eleitor. Senhor presidente, nós estamos diante de um fenômeno absolutamente novo, um fenômeno da desinformação, que vai além da fake news. O cidadão comum, o eleitor ordinário, no sentido, gramatical da palavra, não está preparado para receber esse tipo de desordem informacional como eu estou colocando aqui no meu voto. Bom, a gravidade dessa fala está no ponto aí em que o ministro e a própria corte consideram que as pessoas não têm a capacidade de interpretar as informações que elas estão recebendo, né? É preciso ter aí um controle dessas informações por parte da corte. Mas ok, né? Esse é um outro ponto. Quero aqui concentrar a atenção neste termo, desordem informacional. Eu lembro que na época isso gerou, né, espanto até das pessoas. Esse termo não era utilizado com frequência. Só que esse vídeo, que é de outubro de 22, ele vem muito depois desse guia aqui da USAID, que fala longamente sobre desordem informacional. Na introdução do guia, aqui no prefácio, vou colocar aqui para você, está aqui, né? Tá exatamente esse termo em destaque. Information Disorder. Só para falar sobre esse primeiro trecho, né? A tradução seria mais ou menos a seguinte: a desinformação de modo algum é algo novo.
embora as plataformas de mídia social tenham se tornado as difusoras mais eficientes de informações falsas, a desinformação também se espalha por meios analógicos, como rádio, televisão e jornais. Contudo, é a combinação da mídia analógica tradicional, em conjunto com as novas tecnologias digitais, que permite que a informação se propague mais rápida e amplamente, inclusive além das fronteiras, de forma sem precedentes. Especialistas têm descrito esse fenômeno como desordem informacional, uma condição em que a verdade e os fatos coexistem em um ambiente de desinformação e informação equivocada, teorias da conspiração, mentiras, propaganda e meias verdades, né? E a gente vai aqui no guia, essa palavra, esse termo é apresentado mais de 60 vezes, e aí tem um quadro aqui que fala né, sobre misinformation, disinformation e malinformation. E tem a definição de cada termo. E tudo isso faria parte de uma desordem informacional. E isso aqui foi preparado por uma outra ONG chamada Internews. Pois a Internews foi bancada pelo USAID com mais de 460 bilhões de dólares nos últimos vários anos. Segundo o site da própria agência, que é uma agência ligada à esquerda, ela produziu mais de 4.800 horas de vídeos em 3.000 e tantos canais independentes, treinando 9.000 jornalistas. E o foco principal nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido justamente o combate à desinformação. Então vejam o tamanho desse negócio. Agora, fica a dúvida, né? Será que o ministro tirou esse conceito lendo esse guia, que foi apresentado em fevereiro de 2021, ou em palestras, seminários que o TSE promoveu junto, né, ao USAID, junto a esse órgão chamado de Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político? Né? Será que veio daí? Ou será que veio desses milhares de jornalistas que foram treinados por essa mesma máquina e que estão lá no site do TSE como colaboradores do tribunal, especialmente através das agências de fact-checking, que é um dos principais pontos apresentados aqui como uma forma de combater a desinformação. Então, como é que a Folha pode chegar e dizer que não há evidência de influência da USAID nas eleições, no processo eleitoral brasileiro, né? Nesse caso específico aí do ministro, tem um agravante. Nós temos que lembrar que o ministro era do Supremo Tribunal Federal, foi para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, posteriormente voltou para o Supremo e se aposentou pelo limite da idade, né? Saindo do Supremo, ele foi diretamente contratado pelo governo Lula para ser agora ministro da Justiça. Ou seja, pouco depois de ter julgado essa causa dessa forma, ele, né, utilizando essa mesma lógica aí de combate à desinformação, que seria promovida principalmente pelos populistas, né, autoritários, ele vai para o governo Lula. Agora, pergunta se um vídeo ou qualquer material com um conjunto de escândalos de corrupção do governo Bolsonaro seriam tratados, né, como desinformação, usando esse mesmo subterfúgio de desordem informacional, né, já que o Bolsonaro não teria sido diretamente acusado de certos escândalos, então não poderia esse vídeo ser feito, esse material ser feito, porque seria uma desinformação, né? Enfim, é isso que nós estamos enfrentando. A luta não é só no Brasil, a luta é no mundo, mas agora fica mais evidente de onde toda essa estrutura, né, foi criada, foi fomentada e como é que ela tem sido utilizada para nos perseguir. Me parece que é apenas a ponta do iceberg e muita coisa ainda virá à tona.